Olá, um mergulho na duplicidade que macula todos os homens. O novo romance do escritor Joca Terron, Do Fundo do Poço se Ver a Lua, medita sobre a capacidade das pessoas se partirem em várias, mas também caminha por outros sentimentos, como fraternidade e solidariedade. E estes são os temas de nossa conversa. Na Dica de Leituras, há sempre inovadora prosa da crueldade e da inocência, na leitura dos contos Desgracida, de Dalto Trevisan, e Espinhos e Alfinetes, de João Anzanello Carrascosa. O Leituras conversa agora com Joca Terron. Terron, vamos do Fundo do Poço se Ver a Lua. É um romance que me chamou muito a atenção, a leitura do romance, por um aspecto, tem um aspecto óbvio da questão do duplo, né, que está se falando muito sobre o livro, mas me chamou a atenção muito sobre um confronto cultural que tá meio menos explícito no livro, mas que está fortemente presente, que é exatamente da nação idealizada com a nação real, né? Você vai ao Cairo para escrever o livro na busca de Cleópatra, quase aquela do Marco Antônio, né? Da Cleópatra do cinema, né? E encontra uma cultura degradada, né? Quer dizer, vamos começar essa entrevista falando um pouco sobre isso. Eu acho que esse é o subtexto essencial do livro, assim, né? Ele trata justamente disso, desse confronto entre o Egito imaginário, aquele que só existe na nossa imaginação, e no meu caso, do autor do livro, da imaginação infantil relacionada ao Egito Antigo, aqueles livros ilustrados que são vendidos em bancas de jornal, né, que tratam das civilizações antigas, e, claro, do cinema, do Egito idealizado através do cinema. No caso, a referência aí é o Cleópatra, o filme do Mankiewicz, né, estrelado pela Elizabeth Taylor e pelo Richard Burton. Ou seja, de alguma forma o livro, esse impacto ou esse contraste entre o real e o imaginário, ele traduz justamente o que eu senti no período da experiência dos 30 dias que eu passei no Cairo. Eu sabia muito pouco a respeito do Egito contemporâneo e confesso que fiquei um pouco assustado com a ideia de ir para um lugar absolutamente desconhecido e onde não se fala a minha língua, ou não, né? Enfim, eu tinha pouca ideia do que é o Egito atual. E quando eu cheguei lá, eu fui ainda mais confrontado, né, com a realidade. Ou seja, o Egito árabe, o Egito islâmico, muçulmano de hoje, ele pouquíssimo tem a ver, até mesmo com o Egito da Belle Époque, que eu conhecia bem, que é o Cairo como um sonho europeu na África, né? Uma cidade cosmopolita que foi habitada por muitos escritores europeus durante o entreguerras e tudo mais. Nada disso existe mais. Existe apenas um fantasma do século XX, né? O Cairo é um fantasma do século XX. E eu fiquei absolutamente chocado com isso, né? Por exemplo, o auge, talvez, do choque foi quando eu fui visitar as pirâmides em Gizé e subi num camelo e atravessei uma favela cavalgando um camelo, será que está certo isso? Camelando, né? Camelando através do deserto, quer dizer, através de uma favela para até chegar a nesga de deserto, a pequena sobra, o pequeno resto de deserto que sobra em volta das pirâmides, que é totalmente cercado por um muro, senão estaria totalmente favelizado hoje em dia. Isso foi um impacto muito grande, porque a gente não vê isso, a gente não sabe disso. Agora, Fantástico até exibiu isso recentemente em matéria de viagem e tal. Mas não é uma coisa que todo mundo saiba, né? Não é uma informação generalizada, assim, corrente. Esses impactos, é engraçado, eles surgem no livro com relação, inclusive, ao diálogo permanente que ele faz da literatura com outras artes, né? com o teatro, com o cinema, com a cultura de massa, né? Que está muito presente, o protagonista do livro, Wilson, né?
ele está sempre em constante debate com essa cultura de massa, né? Exato. Quer dizer, é um livro que até se torna muito contemporâneo em decorrência desse diálogo entre várias expressões artísticas, né? É verdade. E tem um aspecto crítico também, eu acho que não é muito evidente, porque, afinal de contas, eu espero, né, na realidade, que o Wilson, ele seja, que é o narrador do livro, ele seja um personagem sedutor. E pelo fato de ser sedutor, de alguma forma, você esquece que ele é vítima de uma enorme ingenuidade em relação à cultura da celebridade, digamos assim. Ele não se contenta com o seu existir, e ele se espelha num fantasma, no simulacro de uma celebridade que é justamente a Liz Taylor no papel de Cleópatra. E procura reproduzir isso na vida. Eu acho que é um defeito, não é um defeito, mas é uma característica muito comum da época da cultura de massas, né? Hoje em dia todo mundo passa por um... Bem, os adolescentes, que eu acho que é o caso mais evidente, eles são vítimas dessa... busca da identidade calcada na figura de um ídolo, né? Isso é muito comum, é muito comum, a gente vê as pessoas passando por isso. Porém, isso parece que se estendeu de uma forma patológica para o resto da sociedade, onde me parece que as pessoas hoje elas têm uma vida, um simulacro de vida. Elas não têm tempo de desenvolver uma vida singular, criar uma identidade e tudo mais, e às vezes parece que se travestem de figuras, usando como modelo figuras tiradas do universo das celebridades. E o Wilson, que se torna um simulacro de Cleópatra, é um pouco talvez uma vítima drástica desse efeito que não pode ser desprezado da cultura de massa sobre a psique das pessoas, né? Então, é um dos temas também tratados no livro, sem dúvida. O Edgar Morin, ele chega a falar da mitologia contemporânea, né? Quer dizer, esses seriam os mitos contemporâneos, né? A Cleópatra, a Liz Taylor, né? Quer dizer, a grande mitologia contemporânea. Marilyn Monroe substituiu Vênus no panteão faz muito tempo, né? Hoje em dia, quer dizer, até a Marilyn Monroe já foi substituída, né? Hoje é a Britney Spears, que também já foi substituída, agora é a Lady Gaga, né? Então é cíclico, né? O panteão, hoje, atualmente, ele é democrático, ou não. Não, mas tem poucos. Tem os ícones, né? O James Dean e tal. Sim, são figuras que ficam... E aí a própria Marilyn Monroe, que acontece uma coisa interessante, eles morreram jovens, né? E como o próprio Che Guevara, né? Quer dizer, eles morrem jovens e acaba a perpetuação dessa juventude, da imagem jovem, acaba dando uma resistência tamanha, né? É verdade, morreram jovens. Agora, uma coisa curiosa que me chamou muito a atenção no seu livro também é a questão do componente político que há no livro, né? A mãe que morre no trabalho de parto, que supostamente poderia se chamar Cleópatra também, né? Né? Ela era uma militante política, embora não apareça no livro muito essa militância dela, mas fica muito subentendido o choque que essa militância provoca no narrador. Sim. Né? Quer dizer, ele é reflexo também da turbulência política de uma época. Exato. Eu não quero crer assim que seja uma coisa séria, porque no sentido de que bem, a mãe, que é uma ex-guerrilheira, morre no parto, né? E acho que quem é mais afetado por isso é justamente o pai, o viúvo, que é um ator gordíssimo, que interpretou todos os personagens gordos da dramaturgia universal. E a mãe, cujo codinome era Cleópatra, se foi. O pai, traumatizado, cria os filhos em casa, impede-os de frequentarem a escola comum, não é? Eu acho que esse é o único reflexo. Mas eu acho que é usado de maneira caricata no livro, né? Não é uma coisa que tem alguma profundidade crítica. Porém, não há dúvida de que o fato deles ficarem presos e estudarem em casa, através das aulas do pai e tudo mais, isso acarreta... Na realidade, a história que acontece com William e Wilson não seria possível se não fosse isso. Se eles não tivessem sido limados do convívio social. Porque
a ideia que ela tem das coisas e da sociedade em geral é uma ideia muito ingênua, muito superficial. Ela trabalha muito bidimensional, assim como a tela do cinema, eu diria. Então ela trabalha apenas com simulacros, né? Ela faz uma ideia idealizada de tudo. E isso se deve a essa ingenuidade adquirida durante toda a infância e adolescência, período que eles não saíram de casa, graças ao trauma do pai por ter perdido a mulher no parto, a mulher que era uma ex-guerrilheira. Ele não quer que os filhos sejam pervertidos pela ditadura. Porém, esse componente, ele parte do princípio de que eu não queria escrever uma história. A ideia original do projeto era que não houvesse personagens brasileiros, sabe? O ideal era que todos os personagens de todos os livros fossem estrangeiros, havia essa sugestão. Quando eu fui ao Egito, porém, eu achei que eu não conseguiria ser tão irresponsável a ponto de escrever uma história completamente egípcia. Eu não teria essa capacidade. A minha ignorância a respeito da cultura egípcia, árabe e islâmica não permitiria isso. Como o livro ele na realidade ele é uma releitura da tragédia, da comédia de erros, mais antiga do que tão antiga quanto o teatro, não é? Ou seja, tudo o que está aí é para efeito cômico, não é para ser levado a sério. Ou não. Mas acaba sendo, né? E é engraçado que essa necessidade, essa necessidade de botar os componentes brasileiros no livro, né, acabou atingindo todos os escritores que fizeram parte do projeto, né? Porque o próprio Cordilheira do Daniel Galera, que faz parte, é também o fato de uma estrangeira em Buenos Aires. O Luiz Rufato também é um estrangeiro em Buenos Aires, né? Quer dizer, a coleção terminou sendo um pouco isso também. A gente está falando da coleção Amores Expressos, né? Que o livro faz parte da coleção. A coleção terminou sendo um pouco isso, né? Quer dizer, um olhar estrangeiro sobre outras terras também. Bem, é inevitável que fosse assim, né? Não sob o aspecto turístico, eu diria, né? Por exemplo, o Bernardo Carvalho, existe um brasileiro também na trama, mas ele está há muito tempo lá, ele praticamente perdeu as raízes. O novo livro que foi lançado agora, que é do João Paulo Cuenca, há apenas uma citação, assim, uma espécie de música incidental de João Gilberto que é citada ao longo do livro, apesar de todos os personagens do livro serem japoneses, né? Eu não sei, me parecia que fosse inevitável que fosse assim, né? Eu acho que seria um projeto, aí sim, porque, veja bem, o projeto Amores Expressos sempre relatam muito essa coisa do livro de encomenda e tudo mais. A única encomenda que a gente tinha era viaje para uma cidade estrangeira, fique 30 dias lá e escreva uma história de amor que se passe nessa cidade. Não havia mais nenhuma restrição, né? Ou seja, tudo podia ser feito. Então, por esse mesmo motivo, eu acho que não são exatamente livros de encomenda. O livro do Luiz Rufato, por exemplo, o personagem que vai a Lisboa, ele é um personagem lá de Cataguases, ou seja, saído de todo o universo ficcional dele, né? Ele não precisou trair esse projeto original para fazer esse livro de encomenda. Foi uma coisa esperta dele, uma coisa interessante do resultado do livro dele. Mas me parecia inevitável esse olhar brasileiro, essa presença brasileira no estrangeiro. Acho que não havia saída. Não tem como sair, né? Agora, há também no livro uma outra coisa, que é a relação, né? A relação dos personagens, né? Quer dizer, a relação entre eles, que embora o pedido fosse para um livro de amor, esse amor não é tão, digamos assim, ortodoxo, né? Quer dizer, é transgressor em todos os sentidos o livro também, né? Há essa busca, primeira busca de um certo humor negro, né? Mais do que a comédia dell'arte, né? É o humor negro mesmo, verdade. O humor cruel, né?
e essa falta de ortodoxia, o próprio desenvolvimento do texto, né? Bem, existe algum amor ortodoxo? Eu não consigo enxergar a ortodoxia no amor. O amor ou é tudo ou é nada. É transgressor por si próprio. Ele é uma ideia transgressora por si. Então, bem, o que eu imaginava era o seguinte, que a ideia de amor romântico seria, obviamente, a mais explorada em todos os livros. Então, de antemão, antes mesmo de eu viajar, eu já imaginei que eu queria contar uma história de amor fraternal. E justamente a história de amor fraternal, como a gente sabe bem, a relação entre irmãos, para mim, é uma espécie de laboratório social, onde as pessoas aprendem a se relacionar com o mundo, parece que ensaiam em casa, justamente com os irmãos. Então, tudo é experimentado ali, desde o amor ao ódio. É incrível, quando irmãos brigam, é sempre uma tragédia. Às vezes, irmãos brigam e nunca mais se falam. Ou seja, é uma relação de amor e ódio intensa, onde talvez esse contraste, essa oscilação entre amor e ódio, seja mais evidente e mais radical do que até mesmo no amor romântico. E era isso que eu queria explorar. Ou seja, William e Wilson são dois seres absolutamente idênticos, são irmãos gêmeos univitelinos, que sofreram com uma síndrome típica entre os gêmeos, onde o líquido amniótico não é suficiente para alimentar os dois no útero. Isso costuma afetar, um percentual até bastante alto, de quase 30%. Afetou um deles, e um deles, o fato de o cérebro não ter sido bem alimentado, afetou o desenvolvimento do cérebro. Um é mais inteligente, outro é mais burro. O que narra o livro é mais inteligente, ou pelo menos se considera mais inteligente. E daí nasce todo o conflito entre eles, né? Ele se vê no outro, um sujeito absolutamente idêntico a ele, exceto pela burrice, e ele começa, em alguns momentos, a se achar que... a pensar, cogitar que talvez ele seja igualmente estúpido como irmão. E é isso que ele não quer. E através disso ele vai em busca de uma mudança radical. Ou seja, é um caso drástico de relação mal resolvida entre irmãos, né? Agora, tem uma coisa que me chama a atenção. É engraçado, é uma coisa que tem me despertado muito o interesse na nova geração de autores, né, nessa literatura contemporânea brasileira, que é a preocupação com um trabalho frasal mais elaborado, um certo cuidado, até gramatical mesmo, né? Quer dizer, um certo interesse em modular melhor os textos, né? Já não são aqueles textos meio que havia uma falsa coisa de que não, a inspiração e tal, dos poetas, sobretudo os marginais, sim, dos anos 70, né? Quer dizer, como é esse trabalho hoje, na sua literatura mesmo? Bem, eu acredito muito nesse trabalho de artesania, né, na literatura. Acho que é a coisa que mais me seduz, assim. Eu escrevo muito vagarosamente ficção, meus livros, os livros que eu realmente publiquei, e eles são fruto realmente de um trabalho. E isso está muito presente no meu texto, assim, eu busco esse texto, existe uma busca consciente do fazer literário, né, do aspecto da construção frasal. Eu gosto de pensar o parágrafo como se ele fosse uma espécie de verso, né, onde ele tem uma unidade narrativa própria, que ele poderia se sustentar como um texto, né, isoladamente, assim, como se fosse um construto que conseguisse sobreviver separado do resto do texto. É algo que me preocupa. E também, de alguma forma, uma tentativa de traduzir o português que é falado agora, do jeito que é falado no Brasil. Os muitos, né? As muitas línguas portuguesas que nós falamos aqui, se considerar o país todo. É uma vastidão de variedade, de variações e variantes do português. E realmente isso não é um aspecto muito levantado pela crítica, mesmo porque não me parece mais haver espaço para que a crítica se dedique a isso.
nos jornais, sobretudo, mas existe essa preocupação. Existem alguns autores agora que realmente têm um texto fabuloso, né? Desde o barroquismo de um Rufato, por exemplo, até a precisão vocabular de um Marçal Aquino, né, que tem uma linguagem seca e ao mesmo tempo lírica. O Cuenca, que é onde me parece muito evidente uma influência de autores mineiros, dos Fernando Sabino da vida, assim, sabe, de Paulo Mendes Campos, tem um lirismo ali, né, muito, muito evidente. O Chico Sá, estou lendo um original do Chico Sá agora, que é o primeiro livro de ficção dele de verdade, que eu acho que vai causar furor aí. É o Big Jato, um livro interessantíssimo, onde ele recupera a linguagem original do crato cearense, uma história que se passa em Juazeiro, riquíssimo. Ao mesmo tempo, de uma riqueza de construção que traduz a expressão oral, mas também que renova e com uma correção linguística muito, muito precisa, muito buscada, muito acertada. Ou seja, louvo o fato de você observar isso e levar em consideração. Mas eu sou muito seduzido pelo trabalho do André Santana, como a gente conversava antes, que é um cara que trabalha com um léxico mínimo. Sei lá, André Santana deve trabalhar com 50 palavras e escreveu O Paraíso é Bem Bacana, um livro que tem 500 páginas, né? E ao mesmo tempo ele traduz uma certa pobreza da expressão. Não é estranho, porque a gente tem uma riqueza da expressão vocabular, da expressão oral, que ao mesmo tempo conflita com a pobreza do que deve ser expressado, sabe? Ou seja, né? A inteligência é curta e a linguagem é rica, né? E ele trata disso de uma forma muito original. E muito bem-humorada. Muito bem-humorada, muito bem-humorada. Muito crítica também. Joca, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, Maurício, foi ótimo. Muito obrigado pelo convite. A literatura que se abastece de vidas miúdas. Há um apelo para que o escritor, profundo olheiro da sociedade, se volte aos menos privilegiados e tire a matéria de suas reflexões. Mestre em colher a miudeza da vida, Dalto Trevisan é incansável no trabalho dos mesmos personagens e ambientes. Seu mais novo livro, Desgracida, lançado pela Record, renova-se ao mostrar uma fase menos aparente do escritor, sua correspondência com escritores, um personagem oculto e até um prefeito. Tudo em Dalto Trevisan é mistério e prazer. O primeiro segredo é a longevidade de seus personagens, tão comuns e óbvios, mas que ganham substância nesta prosa econômica, mínima, feita de mínguas. Os Joãozinhos e Mariazinhas atravessam uma vida sem brilho, mas num breve lapso conseguem ditar o ritmo de uma aventura também miúda. Trevisan apanha esse momento e lhe dá cores literárias. O mundo de sempre e agora acrescido com a opinião das cartas que surpreende pela modacidade do homem sempre reservado. E aí fica a dúvida, as cartas foram de fato remetidas? Não importa, interessa mesmo sua vivacidade e brilho. Ainda no território das vidas miúdas, é possível olhar para a infância como provedora literária. E o fato não se dar apenas como base na memória, mas também no olhar trágico e lírico. É o que faz João Anzanello Carrascosa em seu novo livro, Espinhos e Alfinetes, lançado pela Record. A metáfora cortante do título aproxima a infância da formação que se moda com suavidades e pequenas perfurações. Carrascosa é um dos mais intensos escritores da nova geração. Prestando contas ao passado lírico, o escritor trabalha seu texto com a segurança de quem sabe encontrar a palavra exata para a frase precisa. Neste novo trabalho, utiliza o recurso técnico para construir contos mínimos, breves, na conta exata. Nada sobra ou falta nestes textos que esbanjam uma visão real da infância, o espaço onde se constroem todas as possibilidades de futuro. E, embora lírico, Carrascosa
olha este espaço com inquestionável realidade e dor. O mundo construído de pequenos momentos, Desgracida, de Dalto Trevisan, e Espinhos e Alfinetes, de João Anzanello Carrascosa. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro.